Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e como é bom estar num ambiente onde Deus é adorado. Como é bom. E nós sentimos isso quando nós reunimos. Tem um papel aqui de visitantes, Dulce. Não deve ser de hoje. Ok. E nós sentimos isso quando nós nos reunimos nesse ajuntamento. Porque no sábado passado, como nós temos aqui essa rotina de estarmos aqui às 3 horas para ensaiar e só saímos daqui no fim do culto, aí como nós fizemos sábado o encontro de músicos, então eu e a Cláudia aproveitamos para sair um fim de semana, para arejar, para estar em família. E é muito bom, é muito gostoso e esse tempo ele é necessário. Mas confesso, irmãos, não fica completo. Falta alguma coisa. Mesmo com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, a igreja é um lugar de acolhimento. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Amém? Então é uma alegria, é um prazer, é um privilégio estar aqui. Eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor Alexandre pela oportunidade de partilhar a palavra de Deus com o seu povo, com a igreja. Quero dar as boas-vindas a todos. Todos sejam bem-vindos, sintam-se bem no nosso meio. Temos aqui conosco também o Márcio, a Graziela. Já estou tanto tempo fora do Brasil, Graziela, me perdoa. A Graziela. A Graziela conheci agora, o Márcio trabalha comigo. E hoje tivemos um tempo bom, não é, Márcio? Agradável hoje. De manhã estivemos juntos, tomamos um café, falamos um pouco e foi muito bom, foi muito agradável. Márcio, Graziela, sintam-se bem no nosso meio, sintam-se bem recebidos, à vontade no nosso meio. Amém? E como é que a igreja diz para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre e traga mais um. A Elsa deixou um legado aí para a igreja. Então, irmãos, eu fui desafiado a trazer a palavra nesta noite e o tema, hoje é o último sábado, e o tema é ser para fazer. Ser, para nós sermos, nós precisamos ter um modelo, um padrão. E para fazer, nós também precisamos fazer discípulos segundo esse padrão, e não segundo aquilo que eu penso ou aquilo que eu acho. E pensando nisso, pensando nesse padrão que é Deus, mas quando estava preparando essa mensagem, eu coloquei uma expressão, o Deus da Bíblia, porque infelizmente, a sensação que eu tenho é que há muitos deuses hoje, sempre existiram, mas na igreja, de modo geral, nós vivemos dias onde nós recitamos alguns versículos da Bíblia e parece que nós estamos a falar uma heresia. Porque não são falados com frequência na igreja. No nosso ambiente, de modo geral, eu estou a falar no Brasil, em todos, o contexto que eu conheço, Portugal, não se fala tanto de pecado. Não se fala, como foi hoje falado na escola bíblica, dar nomes ao pecado. Não se fala não se dá tanta ênfase da mensagem da cruz. A mensagem de renúncia, a mensagem de abrir mão de algo para viver algo maior.
Muitas das vezes as mensagens são para massagear nosso ego, para nós sairmos daqui felizes, alegres. E quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a mensagem de Jesus, quando eu olho para a mensagem dos apóstolos, eles saíam alegres, mas não era com a alegria deste mundo. Era com a alegria do mundo vindouro, com as coisas que hão de vir. Obrigado, Glauco. A palavra de Deus diz: miserável do homem que espera de Deus só nesta vida. E é dentro disso que eu queria compartilhar alguns aspectos com os irmãos nesta noite. Compartilhar alguns pontos, trazendo essa mensagem de Jesus que nos confronta, mas que gera vida eterna. Que transforma o ser humano e que faz dele um discípulo de Jesus e não um frequentador de igreja. Porque aí começam os nossos problemas. Quando nós temos essa mensagem, meias mensagens, meias verdades, começam os nossos problemas. Nós enchemos as nossas igrejas de frequentadores de igrejas e vazias de Deus. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, me dê graça, me dê sabedoria, para eu comunicar aquilo que o texto quer dizer. Que eu não conte aqui hoje uma história, mas que eu transmita com fidelidade a mensagem do texto, o que está na tua palavra diretamente para o teu povo, porque a tua palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo. Toma nossas mentes, toma nossos corações, fala conosco, edifica a tua igreja. É o que eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Vamos ler o 13 e o 14. Obrigado, Glauco. Deus te abençoe. E a palavra de Deus diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 13 e 14. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Quem está a falar é Jesus. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. O versículo 13, a palavra de Deus diz que Jesus, ele chama os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Para junto dele. Depois no versículo 14, a palavra de Deus diz, então designou para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então há aqui um processo, aqui um padrão de Deus estabelecido na sua palavra. Primeiramente, Deus chama para estar junto com ele. Depois o Senhor chama para andar com ele. E depois o Senhor chama e envia para pregar o Evangelho. Não tem como nós exercermos o ministério sem estar junto de Jesus. Não tem como exercer ministério sem andar com Jesus. É o maior engano que eu e você pode cometer. Porque nós vamos despejar sobre as pessoas coisas nossas. Coisas do eu acho, eu penso, eu não concordo. Não tem como exercer ministério longe dos mestres, longe do mestre. Não tem como exercer ministério se não estiver aos pés da cruz. Não tem como. Não tem outro caminho. Não tem outra hipótese. Só há um caminho de fazer ministério estando junto do Pai, aos pés do Pai, andando com o Pai. Para que nós possamos assim aprender com Ele e transmitir isso a outros.
Alguém um dia disse que os nossos filhos, eles por vezes estão com os ouvidos fechados para os nossos conselhos, mas eles estão com os olhos abertos para os nossos exemplos. E eu creio muito que a linda história de José, de perdão, foi porque José, lá no passado, ele viu aquele momento de perdão entre Jacó e Esaú. Então, para nós sermos, nós temos uma direção de Deus, nós precisamos estar junto dele, na fonte, andar com ele, para aprender com ele e para fazermos, para que nós não façamos discípulos segundo as nossas ideias, segundo aquilo que nós pensamos ou achamos, que às vezes até parece bom. Às vezes até parece bom, mas o fim não é nada bom. Então precisamos fazer discípulos e não frequentadores de igreja. Há uma necessidade, há uma urgência de fazer discípulos. A igreja tem colocado vídeo ali quase todos os sábados. Alguns aspectos diferentes de frequentadores de igreja para discípulo. Hoje eu tive o privilégio de participar da escola bíblica. E o título do livro é Discípulo Radical. E eu estava pensando, pastor Alexandre, por que não só discípulo? Mas há uma necessidade de um complemento. Por quê? Porque verdadeiramente, muitas das vezes, não somos discípulos. Então tem que ter um acréscimo, tem que ter um algo mais. Não, discípulo já não chega, tem que ser discípulo radical, para ver o quê? Se nós chegamos na meta, se nós chegamos aonde Deus quer, se nós chegamos aonde, na posição que Deus quer de nós, que nós estejamos como discípulos. Porque é isso que nós vemos por toda a Bíblia. E a falta disso é que vem esses acréscimos, essas necessidades desses nomes, desses acréscimos. Por quê? Porque muitas das vezes não vivemos aquilo que Deus tem para nós. Não nos posicionamos como crentes em Jesus Cristo. E isso me remete também para o Evangelho de Mateus. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos 18, 19 e 20. E diz assim a palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ei que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Olha a promessa. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém? Isso é um bálsamo de Gileade, irmãos, para o meu coração, para o seu coração. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele não é homem para que minta. Então essa promessa, ela é bíblica, essa promessa, ela vem do alto, não vem de homens. Amém? Que isso possa alegrar o meu e o seu coração. Ele está conosco. Ele está presente nas nossas lutas, Ele está vendo tudo, nada fica oculto aos olhos de Deus. Pastor Alexandre fez um comentário na escola bíblica, um bocado assim, deixa-nos a pensar. A pessoa às vezes vai pedir perdão pelos pecados, às vezes esconde um, não fala, e Deus se calhar lá em cima do trono, fica dando risada e falando assim: ah, mas eu sei o que é que você fez. Não foi assim com Davi? Foi ou não foi? Ele armou toda uma cilada para encobertar o pecado dele. Irmãos, Deus é gracioso e Deus vai deixando andar. Mas chega o dia, eu estava compartilhando com a Janine, a Bíblia diz assim: e de repente, Deus manda o profeta Natan e aponta o dedo na cara de Davi: Davi,
você tem um pecado escondido. E ele conta uma história, e Davi fala, esse homem tem que morrer. O profeta falou, esse homem é você. Então nós precisamos ter a consciência de que Deus vê tudo e que nada fica oculto aos seus olhos. E sermos honestos diante de Deus. Então a palavra de Deus diz, no versículo 19 do texto que nós lemos de Mateus, para nós fazermos discípulo. No versículo 20, há essa promessa que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. E no versículo 20, Ele nos dá uma ordem. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então Ele nos dá uma ordem para que nós ensinemos às pessoas tudo aquilo que nós sabemos do Senhor através da palavra. E a pergunta é, ensinar o quê? Ensinar o quê? O que eu acho? O que eu penso? O que eu acho que é correto? Não, de modo algum. João falou, importa que eu diminua e que ele cresça. De modo algum. Ensinar algo que eu acho ou que eu penso, e até aos olhos do mundo seja correto, mas não, de modo algum. De modo algum. Ensinar o quê? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aqueles homens, eles andaram com Jesus, eles viram Jesus. E Jesus dá essa ordem, Jesus não pede, Jesus não dá um conselho, Jesus não dá uma sugestão, Jesus diz, eu ordeno que vocês ensinem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E quando eu leio essa palavra, todas as coisas, ela me faz lembrar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, uma mensagem completa, uma mensagem plena. E isso me remete para o livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos ler do versículo 24 ao 28, a palavra de Deus diz assim. Porém, nada considera a vida preciosa, são palavras de Paulo, para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele tinha um desejo de completar a carreira e o ministério que ele recebeu de quem? De Jesus. Quem é que dá ministério? Jesus. A igreja é de quem? Jesus. Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, que Paulo aqui estava a falar para os presbíteros da igreja de Éfeso, para líderes. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Amém? Então Paulo, ele está aqui a nos dizer que a igreja ela foi comprada com o sangue de Jesus. É por isso que eu nunca vou entender a igreja olhando para as pessoas, e vocês nunca vão entender a igreja olhando para mim. Nós só vamos entender a igreja quando nós olharmos para Cristo e este crucificado. É por isso que eu disse que
O sábado passado eu fui passear com a minha família, mas falta algo, falta alguma coisa, está no sangue, está no DNA. O novo, aquele que nasceu de novo, aquele que tem o Espírito Santo, ele ama a igreja. Foi esse o diálogo que Jesus teve com Pedro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Mesmo com as nossas falhas, limitações, defeitos, apacenta as minhas ovelhas, porque maior que as nossas diferenças é o amor que nos une. Então Paulo vem reforçar aquilo que Jesus está a dizer. No versículo 26 desse texto que eu li em Atos, Paulo está a dizer que ele está limpo. Eu lavo as minhas mãos. Eu estou limpo do vosso sangue. Por quê? Por que Paulo está limpo? Por que ele fala com tanta autoridade que ele está limpo do sangue daquele povo? Porque, versículo 27, porque ele anunciou todo o desígnio de Deus. Ele não deixou nada por dizer. Ele anunciou todo o desígnio de Deus, porque é isso que vai trazer vida para a minha vida, é isso que vai gerar vida na sua vida, é ouvir a palavra de Deus, é ouvir o Espírito Santo. Não é ouvir coisas do Cláudio, o que o Cláudio pensa, o que o Cláudio acha. Nós temos opiniões diferentes e isso às vezes só traz confusão. Porque muitas das vezes nós não temos maturidade para andarmos juntos com as nossas diferenças. Mas nós precisamos estar embasados na palavra, porque Ele é o meu Salvador. E a palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e quando eu leio a palavra, é Deus falando ao seu povo. Eu simplesmente sou barro. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos, eu comprei um frasquinho, fui lá na minha sogra, enchi de terra, coloquei na entrada lá de casa. Para toda vez que eu entrar e olhar para aquele frasco, eu lembrar que eu vim da terra, para a terra eu vou voltar, se Jesus não voltar antes, e que o tesouro que há em mim é o Espírito Santo. Nós precisamos levantar memoriais. Eu aprendi isso com a palavra de Deus. A nossa memória é fraca. Deus tem respondido nossas orações lá do passado e nós nem lembramos. Nós temos a memória fraca, nós, ser humano, temos essa... A memória é fraca. E por isso Deus fala, todas as vezes que Ele fez alguma coisa, ou na maioria das vezes, ou algumas vezes, Ele pede, levanta o memorial para que vocês lembrem todos os dias do que aconteceu aqui. Então Paulo, ele vem reforçar essa mensagem de Jesus. Paulo, ele vem reforçar que ele está limpo perante as pessoas, porque ele ensinou todo o desígnio de Deus. Não podemos ensinar um versículo fora do seu contexto, porque aí nasce uma heresia. Quantas pessoas leem um versículo, levantam a bandeira da verdade e saem por aí fazendo cavalos de guerra? Não se preocupa o que o texto está falando antes, o que o texto está falando depois, o que a Bíblia diz como um todo. Não se preocupa com a opinião de Deus. E aí começam nossos problemas. Aí começam os problemas no seio da igreja. Aí nascem as heresias. E essas palavras, muitas das vezes, elas são agradáveis. Não é isso que diz a palavra de Deus? Que lá no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria e daria coceira nos ouvidos de muitos para não ouvir o quê? A sã doutrina. É por isso que eu oro a Deus. Eu oro a Deus para que nesses dias a palavra de Deus volte para o púlpito. Que a palavra de Deus volte para o centro da igreja de forma geral, que eu estou a falar. Porque graças a Deus, nesta igreja, nós estamos no caminho, nós estamos caminhando. Nós estamos num caminho do discipulado, do confronto. E isso é necessário porque faz nos crescer. Isso nos humilha. Mas eu oro a Deus que nesses dias, nessa nação portuguesa que eu tenho no meu coração,
Que Deus levante homens e mulheres que tenham coragem de pregar o Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento. Para que essa nação venha conhecer o Evangelho e venha se arrepender aos pés de Jesus. Não podemos ensinar um versículo fora do seu contexto, criando uma heresia. Falar coisas agradáveis para ter resultado e igrejas cheias de pessoas, mas vazias de Deus. Vou repetir. Falar coisas agradáveis para ter resultado e igrejas cheias de pessoas, mas vazias de Deus. Nem todo resultado tem aceitação e aprovação de Deus. Ah, mas aquela igreja está cheia. Nem todo resultado tem a aceitação e a aprovação de Deus. Tem dois momentos distintos da Bíblia. Êxodo 17 e Números 20. Duas passagens com Moisés. Quem foi Moisés? O libertador do povo de Deus. Deus levantou aquele homem, Deus tirou ele do seio de Faraó. Deus levou aquele homem ele viveu 120 anos, ele 40 anos aprendeu ali com Faraó toda a ciência, ele era estudado, ele era capacitado. Mas a palavra de Deus diz que ele capacita aqueles que ele chama. Então Deus usou uma estratégia com Moisés. Você sabe muita ciência, mas não é de mim, é do homem. Então eu vou te levar 40 anos para o deserto para você aprender comigo. E assim foi, Deus leva Moisés para o deserto, 40 anos, discipulado. E depois, quando Moisés estava preparado, eu não vou dizer pronto, mas preparado, ele envia Moisés para libertar o povo. E assim é, a palavra de Deus se cumpre. Moisés não se achava capacitado para a tarefa. E é isso que eu fico maravilhado com Deus. Às vezes as pessoas se acham muito capacitadas, mas quando eu olho para a Bíblia, os maiores feitos que os homens de Deus fizeram, todos eles falaram para Deus que não estava pronto. Então o povo, eles confrontam Moisés, eles saem do Egito, eles falam, mas tinha tantas coisas boas lá, Moisés, e agora nós estamos aqui contigo a passar sede, em Êxodo 17, nem água temos para beber. Moisés pega no cajado e fere a rocha, debaixo de uma palavra de Deus. Deus falou, Moisés, pega no cajado, fere a rocha, vai sair, vai brotar água da rocha e alimenta esse povo. Dê água para o seu povo, dê água para os animais. E ali, creio eu, que foi uma alegria. O povo viu mais um milagre de Deus e a sua sede foi saciada. Mas lá em Números 20, o segundo momento, a mesma murmuração, o pastor Alexandre falou sobre isso na escola bíblica outra vez, desde que eu entendi que o povo andou 40 anos no deserto, num círculo, não saía do sítio por causa da murmuração, muitos não entraram na terra prometida, eu falei comigo mesmo que eu não aceitaria a murmuração dentro da minha casa. E nesse segundo momento, em Números 20, o Senhor fala para Moisés, Moisés, fala com a rocha, e brotará a água da rocha para saciar a sede do povo e dos animais. E Moisés fez o quê? Moisés falou? Não, Moisés feriu a rocha outra vez. E o que aconteceu? Saiu água da rocha, o povo foi saciado, os animais beberam água, ficaram todos contentes, uma festa maravilhosa, mas Deus não aprovou a atitude de Moisés, Deus não aceitou a atitude de Moisés, e por causa dessa atitude, Moisés não entra na terra prometida. Porque Deus falou para Moisés, Moisés, fala com a rocha, ele não falou para ferir a rocha dessa vez. E mais uma vez eu entendo o segredo da vida cristã, obediência. Obediência. Estar debaixo da palavra. Muitas pessoas entram em guerras espirituais, eu não estou dizendo que elas não existem, mas a palavra de Deus é tão sucinta, ela fala assim, olha, esteja debaixo da palavra, na submissão de Deus, e o diabo fugirá de vós. Então, nós vemos nesse momento, em Números 20, que houve festa, houve resultado, mas houve uma rejeição.
E não houve aprovação da parte de Deus com aquilo que Moisés fez. E houve consequências. Porque aqueles religiosos daquela época, que olhando para a minha vida e para a sua, não temos muita diferença deles. Eles davam o dízimo, eles iam no templo. Estudem. Estudem quem eram os religiosos da época de Jesus. Como eles se comportavam bem, como eles serviam na igreja, eles entregavam dízimo, eles iam ao culto solene. E Jesus fala assim, olha, se a justiça de vocês não exceder dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Muitas das vezes nós queremos ser aprovados pelo homem, mas muitas das vezes esse caminho é perigoso, nós acabamos sendo aprovados pelo homem e desaprovados por Deus. Todo homem e mulher de Deus que tem um chamado, que tem uma vocação, que foi chamado para comunicar a verdade, dificilmente ele vai ser adorado pelo povo. Dificilmente as pessoas vão gostar dele. Eu aprendo isso olhando para Jesus. Eu aprendo isso olhando para Paulo nos seus conselhos a Timóteo. Timóteo, não se preocupe, cumpre o seu ministério, deixa para lá o que as pessoas estão a falar de ti. Cumpre o teu ministério, olha para a cruz. Continua andando, continua pregando. Faz a minha vontade. E Jesus assim fez. E o Pai o exaltou. O evangelho que Jesus pregou é um evangelho de renúncia. O evangelho que Jesus pregou é um evangelho de renúncia. Por um acaso eu não estava a frequentar a escola bíblica por causa do horário do ensaio, do Ministério de Louvor. E hoje fiquei sabendo, estava meditar ali na palavra, estava ouvindo o pastor da escola bíblica. E a última lição é do capítulo 8, é morte. Mas não é a morte física. Mas é a morte do nosso eu, o renunciar à nossa vontade, aos nossos desejos, aquilo que pensamos, e levar para o altar, levar aos pés da cruz. O pastor Alexandre tem vaticinado isso aqui nessa igreja, a primeira missão da igreja é morrer. Morrer para quê? Para nossos desejos, nossos prazeres carnais, mundanos, que só nos destrói. Não traz vida, não gera vida, não gera coisas eternas, não acumula tesouros no céu. O evangelho que Jesus pregou é um evangelho de renúncia. Evangelho de Mateus, capítulo 19, tem um diálogo muito interessante entre um jovem rico e Jesus. E a partir do capítulo 19, versículo 16 ao 22, a palavra de Deus diz assim. Trouxeram-lhe então Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, olha o pormenor, olha o detalhe, olha como aquele jovem rico trata Jesus, mestre. Isso faz nos lembrar alguma coisa? Mateus 7, 24, Senhor, eu fiz tantas coisas em teu nome. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor diz, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu nunca vos conheci. Tem muita gente que diz conhecer Deus. Mas será que o Deus da Bíblia nos conhece? E nós vemos através do Salmo 132 que nada fica oculto aos seus olhos. Será que nós conseguimos enganar Deus? Será que Ele nos conhece no profundo do nosso íntimo, na nossa alma? E o texto continua. Respondeu-lhe Jesus, porque me perguntas acerca do que é bom. Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos.
E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só coisas boas, irmãos. Aquele jovem, só coisas boas. E aquele jovem falou: Senhor, tudo isso eu já vivo. O que me falta? Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Lembram-se quando Jesus falou que o caminho era estreito? Era não, é. Onde poucos passarão, e a porta da perdição ela é larga, onde muitos passarão? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, em primeiro lugar, no versículo 26, ele trata Jesus por mestre. Os versículos 17, 18 e 19, ele diz que tem observado tudo isso. Tudo isso que Jesus está falando, ele tem observado, ele tem vivido. O que falta? E aí vem a pergunta: mas o que falta? Versículo 21 e 22 fala de quê? De renúncia. Vende tudo, dá aos pobres. E aí terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Tem muita gente exercendo ministério e pensando que tem tesouros no céu. Mas a palavra de Deus diz-nos aqui que o jovem precisava renunciar para que ele acumulasse tesouros no céu. Isso me fala de renúncia. Depois Jesus fala: vem e segue-me. Mas primeiro nós precisamos renunciar. Primeiro nós precisamos abrir mão de algo que para nós é importante. Nesse caso aqui, irmãos, não foi alguma coisa, foi tudo. Jesus fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Irmão, se Jesus estivesse aqui hoje no meio e me pedisse tudo, será que eu estaria preparado? Será que nós estaríamos preparados? Renúncia, abrir mão, morrer, pecado, cruz, a mensagem que o Evangelho, a mensagem que Jesus pregou: arrependei-vos, próximo está o reino dos céus. A mensagem que os apóstolos pregaram: arrependei-vos, próximo está o reino dos céus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho, um Evangelho de renúncia, um Evangelho que leva o homem para o céu. O Evangelho que transforma. O Evangelho que, quando o poder de Deus toca, transforma, porque nada que Jesus tocou ficou igual. Não pode. Não tem como. A palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E João 3,16 é emblemático no nosso meio evangélico, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós esquecemos de dizer que nesse pacote do amor vem a vara, vem a disciplina, vem a correção. O Senhor diz na sua palavra: bem-aventurado aqueles que aceitam a correção do Senhor. O pacote do amor, ele tem muito mais outros pontos que nós precisamos entender e saber. Nós servimos um Deus justo, a ira de Deus. Cláudio, o que é isso? Ira de Deus, Deus é amor. Quando os religiosos foram batizar com João, ele falou assim: quem vos induziu para o batismo, pensando que vocês vão escapar da ira vindoura? Produzi frutos de arrependimentos.
palavra de Deus diz muitas das vezes, irmãos, e é um chavão evangélico, arrepende que Deus perdoa, é verdade. Mas a verdade não para aí, produz frutos de arrependimento. Produz frutos de arrependimento. Confessai e deixai. Precisamos, para ser irmãos, estarmos junto dele. Precisamos, para ser, andar com ele. Precisamos, para fazer, temos que ensinar todo o conselho de Deus, não meias verdades. Vocês se lembram como é que o diabo tentou Jesus no deserto? Foi com o que, irmãos? Não foi com a palavra? Não foi com a palavra de Deus que o diabo tentou Jesus no deserto ou não? Foi, Carmen? E que o nosso modelo não seja os nossos achismos, mas sim o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia. Não um Deus que nós criamos, não um Deus que nós inventamos, não um Deus que nós formatamos na nossa mente, mas o Deus da Bíblia. O Eterno, o Santo de Israel, o Criador, aquele que criou o universo e que o universo está na palma das suas mãos. Que nós possamos olhar para o Deus da Bíblia. E não para um Deus que muitas das vezes nós criamos. Lembram-se como quando Moisés sobe ao monte para receber os 10 mandamentos? O que acontecia lá embaixo, no meio do povo? O povo estava fazendo bezerro de ouro. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos escolher o Deus do Monte Sinai. O Deus de Moisés. O Deus de Abraão. E não um bezerro de ouro. Porque o Deus da Bíblia, Ele tem o melhor para nós. O Deus da Bíblia, Ele tem o melhor para mim e para você. Confia nele, porque Ele é fiel. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente e concluo a minha mensagem lendo um texto em 1 Pedro. Irmãos, eu vou pedir perdão se em alguma leitura falhei alguma coisa, que a idade já vai pesando, sabe? Eu tenho que pensar seriamente, eu estou relutando para não comprar um óculos, mas está pesando, viu, irmãos? Ora por mim. Então eu concluo deixando essa palavra para a igreja. Que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 16. E que nós possamos sair daqui nessa noite, com isso na nossa mente. Ser para fazer, mas que o nosso padrão para ser e para fazer seja o Deus da Bíblia. Amém? E a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 16 diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também
vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, obrigado pela tua palavra. Essa palavra que traz transformação, que muda. Essa palavra que traz novidade de vida. Deus, em nome de Jesus, essa palavra que gera vida na vida. Senhor, e nesta noite eu peço, Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui neste lugar. Abençoe a vida de cada um, Espírito Santo, continua a falar nas suas mentes e nos seus corações. E Deus, em nome de Jesus, renova mentes neste lugar. Renova corações neste lugar. Deus, eu não sei como cada um entrou aqui hoje, mas uma certeza eu sei, Pai, da tua presença. Espírito Santo, vem sobre nós nesta noite. Fala conosco, continua a falar conosco. O Senhor já falou conosco na recessão, no momento de louvor, na palavra. Vai continuar falando conosco agora no louvor, na despedida, onde nós vamos despedir uns aos outros, abençoando uns aos outros, para que tenhamos uma boa semana. Continua a falar conosco. Tu és um Deus de perto, Tu és um Deus presente. Senhor, vem mudar gerações nesta noite, vem mudar destinos nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, que haja salvação, que haja cura, que haja restauração, que haja libertação no nosso meio, em nome de Jesus, pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra. É o que eu oro e te peço, agradecido no nome santo de Jesus. Amém? Vamos nos levantar? Vamos adorar a Deus, vamos adorar esse Deus que é santo, vamos declarar essas verdades, que Ele é santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Declare isso, aleluia. Louve ao Senhor com alegria, faça dessa canção uma oração.